Bom dia, turma do primeiro A. Tudo bem com vocês? Vamos começar então a nossa aula. Primeiro me apresentando, eu sou o professor Rodrigo, de Geografia. O assunto que nós vamos estudar é a respeito da população e analisaremos a população através das pirâmides etárias, que são importantes recursos visuais que nos ajudam a entender e compreender como se dispõe a estrutura da população de um país. E qual território que vamos analisar? Do Brasil. Um lembrete importante é que já postei uma atividade de quizzes lá no Classroom para vocês realizarem depois, aplicando o conhecimento dessa aula. Então aqui, professor Rodrigo de Assania, Geografia, as pirâmides etárias brasileiras. Isso quer dizer que o território, o recorte territorial que nós vamos considerar em nossa aula é a respeito do Brasil, do território brasileiro. Bem, o que são as pirâmides etárias? As pirâmides etárias são representações gráficas que nos auxiliam a fazer uma análise da estrutura populacional por faixa etária e por gênero ou sexo, masculino e feminino. Vamos considerar então as pirâmides etárias brasileiras, ou seja, elas são em forma de gráfico, a metade dela se refere à população masculina e a outra metade população feminina. Então, vamos ver então que ela é dividida em barras e também em duas metades, por assim dizer. Na verdade, são dois gráficos unidos, em forma de barra. Aqui nós temos um exemplar. Por exemplo, o título População residente no Brasil, segundo sexo e grupos de idade em 2010 e 2022. A fonte é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Podemos observar o seguinte: as cores mais do verde azulado se referem então aqui à esquerda, representa aqui na esquerda a população masculina do Brasil. E as cores do tom do amarelo referem-se ou representam a população feminina do Brasil, por faixa etária. E outro fator, outro elemento importante dessa pirâmide etária aqui, são as faixas etárias, ou seja, cada barra, no caso aqui uma dupla de barra, se refere a uma faixa etária diferente, de baixo para cima, tá? Então, as idades menores se situam na base dessa pirâmide etária. Por exemplo, podemos começar ali com a base 0 a 4 anos, a primeira faixa etária. A segunda faixa etária, 5 a 9 anos. Lembrando uma coisa, população masculina, população feminina. Por que no caso, essa pirâmide etária aqui tem dois tons de cores? É porque o tom mais claro se refere ao censo demográfico do IBGE do ano de 2010 e o tom mais escuro se refere ao censo mais recente de 2022. Então já dá para analisar uma evolução da população, tá? Que já podemos fazer uma interpretação daqui a pouco. E assim por diante. Percebam que quanto mais rumo ao meio e rumo ao topo, as faixas etárias são superiores. Então 10 a 14 anos, 15 a 19, pulamos para 25 a 29, 35 a 39, daí subimos então 45 a 49. O meio da pirâmide etária, desse gráfico duplo, já se refere às idades intermediárias, a faixa etária adulta, a população adulta, não é? E quanto mais rumo ao topo, mais velha é a população. Pois chegamos, por exemplo, aqui ó, no 65 a 69, 75 a 79, até chegar a 95 a 99 anos.
né? Então dá para se ter uma ideia da composição populacional brasileira por faixa etária e por sexo, né? No caso aqui, fazendo-se uma comparação de 2010 e 2011. Com a pirâmide etária, pessoal, nós podemos aprender ou analisar como que tem sido a evolução da população e daí relacionar com outros fatores geográficos demográficos no estudo populacional. Bem, aqui, com base em uma fonte confiável, nós temos então 3 pirâmides etárias de períodos diferentes da história do Brasil, mais recente. Primeiro nós temos então uma pirâmide etária da década de 1970. Depois temos a segunda pirâmide etária de 1990 e agora a última pirâmide etária de 2024. Bem, vamos analisar o seguinte. A parte mais a base dessa pirâmide etária, podemos aplicar, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, a primeira barra se refere à taxa de natalidade, não é verdade? Ou seja, aos nascidos, os novos, a população mais jovem, mas principalmente a primeira, de 0 a 4 anos. Então, o que nós percebemos aqui na década de 1970? Que houve uma taxa de natalidade muito alta, pois a maior parte ou porcentagem da população brasileira naquela década era composta por crianças, ou seja, isso quer dizer que havia uma taxa de fecundidade muito elevada e de natalidade também. Fecundidade é o número de nascidos por mulher. Era muito comum o número de nascidos por mulher nessas décadas aqui de 70, 80 ser muito maior do que hoje, de 5, 6 filhos. E se retrocedermos mais ainda, essa taxa de fecundidade era maior ainda. Fora a natalidade, né? A população começou a crescer muito rápido nos anos 70 por causa da urbanização, taxa de natalidade alta, fecundidade alta também. A expectativa de vida ao nascer foi aumentando cada vez mais, então acumulando a população mais velha junto com os nascidos. Diminuiu a taxa de mortalidade infantil aos poucos, conforme o tempo foi passando, por causa das melhorias de condições de saúde e assim por diante. Tá? Então já consideramos aqui, no caso, a década de 1970. Já na década de 1990, o que nós percebemos? Vamos fazer uma comparação aqui. Ó. A taxa de natalidade já sofreu uma leve redução de 7,9%, a população, né, de 0 a 4 passou a ser composta apenas de 6,1%. Ou seja, reduziu-se o número de nascidos, né? Quer dizer que a taxa de fecundidade e de natalidade se reduziram. Outra coisa interessante também é que a população adulta começou a crescer, diminuiu o número de nascidos e começou então a aumentar a população de meia idade, de 30, 40, 50 anos também, aos poucos. Né? A população levemente começou a envelhecer, devido às melhorias nas condições de saúde, condições sociais. A expectativa de vida ao nascer aumentou. Teve essa consequência positiva. Né? Imunização, que está dentro também das condições de saúde. A taxa de mortalidade também reduziu-se. E dá para perceber então que um aumento aqui, ó, da população idosa também. Né? Lentamente estava aumentando, estava crescendo. Mas o que mais nos chama a atenção é isso. Né? Diminuiu-se então a taxa de natalidade e fecundidade. Por quê? Devido à entrada da mulher no mercado de trabalho, aos métodos contraceptivos e assim por diante. Então, e o planejamento familiar. Então, são 3 motivos que levaram a essa redução na taxa de natalidade e fecundidade a partir dos anos 90, mas principalmente no ano 2000, tá bom? Mas aqui já
podemos perceber uma diferença. E cerca de 30 anos depois, nós temos então, aqui, no caso, a pirâmide etária mais recente, de 2024, como uma perspectiva, uma expectativa, né? E percebemos o seguinte, que ela está muito mais estreita na sua base. Isso quer dizer que houve uma grande redução na taxa de fecundidade, ou seja, reduziu-se o número de nascimentos, de nascidos, reduziu-se o número, a taxa de fecundidade também, devido à questão progressiva que se iniciou desde a década de 1990. Outra consequência interessante também, o aumento da expectativa de vida, aqui lentamente está aumentando a população da faixa dos 60 e 70 anos também, devido às melhorias nas condições sociais de saúde, assim por diante, reduzindo então a taxa de mortalidade, né? Então, isso quer dizer que o ritmo do crescimento populacional sentiu uma leve redução, ou seja, o crescimento populacional está sim continuando, mas está em ritmo menos acelerado. E a expectativa de vida ao nascer aumentou. Então, assim nós analisamos a pirâmide etária brasileira, tendo umas consequências positivas e negativas também. Não se esqueçam de realizar a atividade que está postada no Quizzes. Então, assim finalizamos nossa aula.